Em 29 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompeu. Baseado no livro Arrastados, de Daniela Arbex, nós vamos conversar sobre isso. Oi pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa, se inscreva nesse canal. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos. Não se esqueça do seu like, tudo isso é muitíssimo importante. Para compor esse vídeo, eu me utilizei da obra da Daniela Arbex, Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. Aqui a Daniela Arbex nos mostra a dimensão que teve essa tragédia. Ela fala a respeito das pessoas que foram mortas, ela conta a história dos sobreviventes também, da família dessas pessoas, fala dos bombeiros, do estado, da Vale, ou seja, ela nos mostra o tamanho de tudo isso, né? As causas e as consequências na vida dessas pessoas, né? Enfim, pessoal, em 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28, a terra tremeu e rompeu a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, provocando a morte de 272 pessoas, sendo que 6 continuam desaparecidas. A lama com rejeito percorreu 300 quilômetros, afetando 18 municípios e atingindo 944 mil pessoas. Os rejeitos, pessoal, atingiram os funcionários como uma onda de 18 metros de altura, um tsunami de lama, a 108 km por hora. Depois de destruir a mina, a lama seguiu seu curso e avançou sobre as casas da comunidade do Feijão. Foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos da mineração que contaminaram o rio Paraupeba. O pior, pessoal, é que há muitas barragens em risco ainda no Brasil. A barragem 1, ou a B1 da Vale, não era a que estava numa situação de maior risco. Ou seja, outras tragédias como essa ou até piores podem ocorrer a qualquer momento. Arrastados, o livro da Daniela Arbex, prova que a Vale sabia meses antes que não haveria tempo, ou seja, se a barragem 1 se rompesse, havia quase nenhuma chance de fuga para quem tivesse a menos de 2 quilômetros de distância dela, da barragem. E era onde ficava a área administrativa da Vale. Até o número de mortos e o valor dos ressarcimentos havia sido calculados pela empresa. A barragem já dava sinais de instabilidade desde 2017. De acordo com o relatório de segurança de barragens de 2020, há 122 barragens em situação crítica em 23 estados do Brasil. Então, como que funcionava isso, pessoal? Ali na barragem 1. O minério de ferro era extraído da mina de Jangada, que era da Vale, e beneficiado na mina do Feijão. Beneficiado é separado e tal. Onde havia 613 funcionários diretos que se revezavam em 3 turnos. A produção estava batendo o recorde de 11 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Em 2018, só a mina do Feijão produziu sozinha 8,5 milhões de toneladas. Juntas, as 6 mineradoras que operavam em Brumadinho, além da Vale, haviam exportado 11,2 milhões de toneladas de minério de ferro. Então, assim, após ser beneficiado ali na mina do Feijão, o minério de ferro seguia para o terminal de carga ferroviário, que ficava dentro da mina, onde era embarcado e levado para o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Mesmo assim, pessoal, existia uma grande pressão da empresa para que a produção aumentasse. E o ex-presidente, né, da Vale, o Fábio Schvartsman, falava que era necessário fazer mais omeletes com menos ovos. Durante muito tempo, pessoal, a Vale e outras mineradoras do país utilizaram a via úmida nesse processo, né, de separação, ou seja, eles adicionam água para separar o minério de ferro. E aí o rejeito desse método é normalmente muito fino e tem a consistência de uma lama, tá?
Por ter hematita na composição, e a hematita ao ser misturada, né, com a água, ela fica com uma cor de ferrugem, ela fica com a cor de lama mesmo, né? Como esse material não pode ser descartado nos rios, obviamente, então eles fazem as barragens. E assim, pessoal, parece que em outros países esse método é proibido, tá? O método de barragens, tudo isso é proibido, eles fazem a secagem disso para poder descartar na natureza, tá? E aí, pessoal, havia duas empresas que trabalhavam para a Vale que poderiam atestar a segurança das barragens. Uma era brasileira, era de São Paulo, essa empresa não atestou a segurança, e havia uma outra alemã que acabou atestando. Parece aí que houve chantagem por parte da Vale. Eu não vou citar aqui os nomes, pessoal, porque isso corre ainda em processo, né? Ainda está na justiça, então pode dar problema aqui pro vídeo e tal, tá? Mas a Daniela Arbeckes, ela fornece todas as informações dos processos, todos os nomes, então quem tiver interesse, dá uma lida no livro dela, tá certo? E aí, pessoal, abre aspas aqui a Daniela falando, tá? Daniela Arbeckes. Nas mensagens impressas ficou claro para os investigadores que as conversas giravam em torno da segurança da B1, da mina do córrego do Feijão e da pressão exercida pela Vale sobre a empresa em relação à declaração da estabilidade de uma barragem em risco. Pior, havia entre eles a dúvida sobre ceder ou não às investidas da gigante da mineração. Então eles pegaram as mensagens dessa empresa alemã, né? E aí parece que estava tendo aí uma questão de chantagem. Se vocês não atestarem, vocês não trabalham mais para mim, aquela coisa, né? E aí a Daniela aqui falando ainda, pessoal, se a Vale não conseguisse a declaração da estabilidade da B1, as atividades da mina teriam de ser paralisadas, uma opção que parecia não fazer parte dos planos da multinacional. Fecha aspas. Aí, pessoal, teve lá todo um processo, eles calcularam, tá, quanto que a Vale iria gastar ressarcindo os sobreviventes, ressarcindo as famílias das pessoas mortas, quantas pessoas morreriam. Tudo isso foi calculado pela empresa e eles chegaram à conclusão que valia mais a pena correr o risco do que desativar a mina. Se eles atestassem que a barragem 1 corria o risco de romper, eles tinham que, primeira coisa, tirar a área administrativa ali da Vale, todo o pessoal que trabalhava ali, né, que foi atingido pela lama, o terminal de cargas da Vale também, tudo isso teria que ser desativado. A mina teria que ser desativada e esse era o maior problema para a Vale, né? E aí eles teriam prejuízo. Então a Vale quis correr o risco de continuar da forma como estava e caso houvesse, né, o acidente, caso, né, rompesse, eles pagariam as indenizações que para eles sairia mais barato. Olha só a situação. A Daniela Arbeckes nos fala que no dia que houve o acidente, né, em 25 de janeiro de 2019, os bombeiros de Minas Gerais estavam com salários atrasados. E eles não tinham recebido o salário de dezembro, nem o 13º. E esses bombeiros, pessoal, arriscaram a vida deles para salvar as pessoas, arriscaram a vida deles para retirar os corpos. Eles davam 3 turnos. Foi uma loucura, uma coisa assim, sabe? Para vocês terem uma ideia, né, os bombeiros ficavam com a lama, pessoal, até aqui neles. Eles correram risco de morte também. E, enfim, e eles estavam nessa situação. E ela fala também, né, do esforço de toda a equipe, além dos bombeiros, dos médicos, enfermeiros, também para tratar os sobreviventes, também dos médicos do IML, para poder fazer o reconhecimento dos corpos, que não foi uma coisa simples, mesmo porque, enfim, não vou dar detalhes, mas foi complicado, tá, fazer o reconhecimento.
E essas pessoas trabalharam muito, muito, muito. Tá? E muitas delas, pessoal, como dito, com salário atrasado. E, pessoal, vocês se lembram dos socorristas israelenses, né, que vieram e tal, e os equipamentos que eles trouxeram, né, não funcionou por conta da quantidade de minérios ali, então eles não conseguiam, né, o equipamento não serviu para isso. E aí teve gente dando show, né, de antissemitismo na internet, criando um monte de teorias da conspiração, falando que os israelenses, meia dúzia de socorristas israelenses, vieram para o Brasil para invadir a Venezuela. Né? Olha, é uma tristeza isso, né, gente? É umas besteiras, pelo amor de Deus. E olha só o que a Daniela Arbex fala, né, dessa missão, abre aspas. A missão israelense durou 4 dias, e para além de toda especulação em torno de sua rápida passagem pelo país, a delegação proporcionou aos bombeiros brasileiros o conhecimento necessário para a criação de uma base de dados avançada, que permitiria definir no futuro novas estratégias de busca a partir do cruzamento de informações com o uso de tecnologia de georreferenciamento, uso de drone de armazenamento de dados diversos. Os comandantes dos bombeiros brasileiros foram unânimes em reconhecer a importância dessa base avançada. Essa base serviu bastante, pessoal, para o reconhecimento e cruzamento de informações e reconhecimento das vítimas, tá? E essa tecnologia ficou no Brasil, caso houver outras tragédias como essa, né, essa tecnologia poderá ser utilizada. E também os socorristas israelenses ficaram impressionados com a qualidade técnica dos resgates, né, feitos pelos militares e bombeiros brasileiros. As questões, pessoal, de indenização ainda tramitam, tá? As indenizações tramitam aí na justiça, tá? Algumas pessoas receberam, outras ainda não. E a Daniela Arbex, ela fala, né, da população ajudando bastante no que podia, né? Então todo mundo ali se mobilizou para tentar ajudar de alguma forma. Então as mulheres começaram a oferecer ajuda para lavar a roupa dos bombeiros, né, que estavam lotados de lama. Então a população também se mobilizou para oferecer comida para os médicos, enfermeiros e, né, toda a equipe de saúde que estava trabalhando ali no socorro, oferecer comida para os médicos do IML, para os bombeiros também, obviamente. E, enfim, pessoal, fala do desespero das famílias tentando entrar no meio da lama para resgatar. Olha, uma coisa muito, muito triste, pessoal. A população sobrevivente, pessoal, ela segue muito traumatizada. É a população que mais consome remédios psiquiátricos no Brasil, né? É a região que mais consome. E houve muitos casos de pessoas tentando fazer mal para elas mesmas, né? Tiveram pessoas, pessoal, que perderam tudo. Perderam a família toda, cachorro, gato, casa. Tiveram pessoas que saíram com a roupa do corpo. Foi o que sobrou, foi a roupa que elas estavam. Nada mais, não sobrou nada. Vocês, assim, tiverem, né, a dimensão do tamanho disso. Da tragédia que foi isso, né? Enfim, né, pessoal, não existe essa reparação para a morte, né? Não tem como, não tem como. As crianças sobreviventes, elas têm um alto grau de ansiedade até hoje. Tem casos de mutilação, enfim. A Daniela Arbex fala dos desenhos dessas crianças. Então é Bob Esponja pintado de marrom. Pessoas, né, elas desenham pessoas com expressões horrorizadas, espantadas, lama caindo. Então isso evidencia que essas crianças seguem bastante traumatizadas, né? Muitas ficaram órfãs também. É isso aí, pessoal. Pensar que né, tem muitas barragens ainda em risco. E em situação ainda pior do que estava a barragem 1, né, que foi essa aqui.
Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço a sua gentileza para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe este vídeo. Um abraço e até mais.